Boa noite a todos, amém. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Temos uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite. Uma palavra tremenda, poderosa, porque a palavra de Deus, ela tem poder, a palavra de Deus, ela transforma, ela tem vida. E você pode escutar a palavra de Deus, você pode estar exposto à palavra de Deus, e sempre ela tem vida, ela promove transformação em nossas vidas, ela gera vida em nós. Amém? O tema da mensagem desta noite é talentos e serviços. Amém? Você que está anotando, você que gosta de anotar, você que de repente não está anotando, um conselho do pastor: no próximo domingo traga seu caderninho, traga seu tablet, seu aplicativo do celular, escreva a mensagem. É bom, quando você escreve, você acaba gravando melhor. E se de repente um dia você precisar, está lá, eu precisava saber o que fala sobre tal coisa. Um dia eu escutei uma mensagem, está lá anotada no meu caderninho, eu vou lá e está lá. E eu posso então ser novamente instruído por aquela ministração, por aquela mensagem. Então, uma coisa que eu aprendi assim que comecei a caminhar com Cristo me ensinaram isso: leva um caderninho, anote a ministração Então, não confie só aqui, né? Anote que você acaba sendo mais instruído. Amém? Mas enfim, preste atenção, abra o teu coração. O mais importante é que você abra o teu espírito, né? Que quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso espírito, ela produz vida para todo o nosso corpo, para toda a nossa vida. Ela influencia a nossa alma, ela influencia a nossa vida. Amém? Talentos e serviços. É uma palavra bastante interessante esse tema, né? Talentos e serviços. Porque nós temos os talentos que Deus nos deu, e esses talentos, consequentemente, acabam virando serviços. Serviços que nós prestamos na nossa geração para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na igreja, na vida social, em um projeto social, em alguma coisa assim. Os nossos talentos, né, viram serviços, viram recursos. Amém? Quero que você abra comigo em Mateus 25. E fala uma parábola, né? A parábola dos talentos. É algo bastante conhecido. Eu acredito que a grande maioria aqui já se deparou um dia lendo esta passagem, ou você já ouviu alguém falar algo a respeito dos talentos. A parábola dos talentos. Olha o que diz Mateus 25, a partir do versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu:
servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai ater-se apenas a essa parábola. Interessante, né? Que o Senhor, ele saiu, às vésperas dele sair de viagem, a parábola conta, ela fala que o Senhor chamou os seus servos. Quem chamou? O Senhor. O Senhor chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os talentos, né? É interessante que você lê a Bíblia, ela não fala que o Senhor confiou os seus talentos nas mãos dos seus servos. Ele disse que confiou os seus bens. E aí, no decorrer da conversa, ele diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Então dá para se entender que nós recebemos bens do Senhor para serem transformados, né, em talentos, e daí então isso ser transformado em recursos, em serviços para o reino. Nós recebemos do Senhor os seus bens. Ele confiou a cada um de nós os seus bens. Foi Ele que confiou. Os bens são dele. Os talentos em nossas vidas são dele, são do Senhor. Importante também entender que não foi nenhum homem que te chamou. Não foi nenhuma pessoa que disse: Sérgio, eis aqui os talentos, eu te dou talentos, você agora vai ser capacitado a fazer determinada função. Ivan, eu te dou talento. Mário, Rogério, enfim, a cada um de nós. Neis, eu te dou talentos. Não foi uma pessoa, foi o Senhor. O Senhor confia os seus bens às pessoas em forma de talentos. O que nós costumamos chamar de dons ou vocação. Você já ouviu falar? A pessoa diz: aquela pessoa, ela tem vocação para isso. Olha o talento dela, olha que dom que ela tem. Eu não consigo fazer isso, ela faz com tanta facilidade, ela tem dom para fazer isso. O Senhor confia os seus bens às pessoas em forma de vocação, de dons. Cada um recebe segundo a sua capacidade mental para transformar os bens em talentos e os talentos em serviços e recursos. Eu vou usar um pouquinho o Jean, depois você cobra os royalties. Não precisa, não, pode ir, tá tranquilo. Vou usar o Jean. O Jean, por exemplo, o Jean toca. O Jean toca. O Geiso, poderia usar o Geiso, poderia usar o Juninho, que também já foi profissional da música. O Juninho está aqui. Eu toco também. Eu tenho talento para música, eu tenho talento para tocar. Mas eu não desenvolvi o meu talento a ponto de eu obter recurso dele, de eu viver da música. Já o Geiso, o Jean, o Juninho, por um tempo, ele tocou, eles desenvolveram o talento deles a ponto de isso virar um serviço para as pessoas e também virar um recurso. É isso? Fácil de entender, né? Não é difícil. Obrigado, Jean. Então, todos nós recebemos talentos. Alguns talentos nós desenvolvemos. Alguns talentos nós transformamos em serviços e, consequentemente, vira recurso financeiro para nós e para o reino. Muitas vezes o nosso talento ele fica só naquele âmbito do, como é que diz? Do hobby. Ah, o fulano lá toca muito bem, mas ele só toca, é hobby. Ele não toca na igreja, ele não toca em lugar nenhum. Ele gosta de, em casa ele toca muito bem. Mas está lá, está guardadinho o talento dele lá. Ele não serve, ele não transforma aquele talento num serviço e, consequentemente, também não vira um recurso. É apenas um talento que está ali. Eu toco, eu canto, não desenvolvi a ponto de viver disso, mas eu sirvo. De vez em quando eu estou escalado aqui para o louvor, e eu toco, eu canto. Eu sirvo a Deus com esse talento. Às vezes você vai me ver também
roçando, juntando capinzinho aqui. Às vezes você vai me ver pregando não pregando a palavra, mas pregando um sarrafinho, mexendo numa tomada. Não tenho exatamente talento para isso, mas eu também sirvo. O que dá para nós entender com isso? Estou falando de mim, mas poderia enumerar vários irmãos que fazem isso aqui. É que todo talento, com certeza, é para servir. Mas se você não tem talento, mesmo assim você pode servir. A Tamara colocou, acho que já faz um ano, talvez, um ano e pouco, tem um cartazinho lá na firma que me chamou a atenção. Quando a gente passa de um lado para o outro lado da empresa, não é muito grande, mas tem as divisões, né? Quando você passa de uma sala para outra, tem um cartaz assim: se você não consegue se destacar pelo talento, destaque-se pelo esforço. Ou seja, o esforço que nós empregamos também pode ser um serviço, não é verdade? Necessariamente você não precisa ser multitalentoso para você servir. Quando você entrega um copo d'água para alguém, você está servindo. Precisa ter talento para servir um copo d'água? Não necessariamente, né? Você pode servir, basta boa vontade, basta esforço. Então, talentos e serviços. Os nossos talentos, com certeza, são para o serviço. Mas mesmo quando eu não tenho talento, eu posso servir, desde que eu queira. Você recebe essa palavra? Amém? Primeiro lugar, primeiro pensamento desta noite. O Senhor nos chamou para multiplicar os seus bens. O Senhor nos chamou para multiplicar os seus bens. E como eu já disse anteriormente, não foi um homem que te chamou, foi o Senhor. Homem nenhum tem capacidade de imprimir um talento lá no íntimo, no coração, na alma de um ser. Ninguém pode. Eu não posso, por mais que de repente eu tenha a habilidade de treinar alguém, por mais que você tenha a habilidade de treinar uma pessoa, você não pode colocar aptidão nela. Isso vem de Deus, é o Senhor que coloca. A pessoa nasce com aquele dom, com aquele talento, com aquela vocação. Ele nasceu com vocação para cantar, nasceu com vocação para tocar um instrumento, nasceu com vocação para ser um médico, para fazer cirurgias, para dar diagnóstico para as pessoas. Nasceu, ele foi vocacionado para isso. E isso é do Senhor. Nenhum homem tem essa capacidade de fazer isso. Ninguém consegue fazer isso, mas o Senhor deu. A Bíblia diz aqui que o Senhor chamou os seus servos e disse: para você 5, para você 2, para você 1. Segundo a sua capacidade. Ele foi viajar. Amém? O Senhor foi viajar, ele não foi embora. Você entende isso? Ali diz, né, que o Senhor, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos. Mais à frente nós vimos que tempo depois, muito tempo depois, ele voltou. Que bênção, né? O Senhor nos chama para desempenhar um papel aqui na terra, para multiplicar os nossos talentos. O Senhor, ele nos deu essa incumbência, segundo a nossa capacidade. Ele não deu a mais para o Sérgio, ele não deu a menos para o Ivan, ele não deu a menos para o Ney, ele não deu a mais para a Tamara, ele deu segundo a nossa capacidade. Ele é justo. E a Bíblia diz que ele foi viajar. Mas se ele foi, ele não foi embora. Não diz assim, e o Senhor então foi embora e nunca mais vai voltar. Não, diz que ele foi viajar. No tempo determinado pelo Pai, e aí eu quero ouvir um aleluia bem forte, no tempo determinado pelo Pai, ele vai voltar. Amém? No tempo determinado, nem ele sabe, o Filho não sabe, nem os anjos do céu sabem, mas o Pai, somente o Pai. O Senhor foi viajar e ele vai voltar. Ele entregou talentos para que nesse período eu e você multipliquemos, eu e você possamos desenvolver o nosso talento a ponto de tocar as pessoas, a ponto de ganhar vidas, ao ponto de fazer com que o reino cresça e avance. Quando nós falamos de talento, nós estamos falando na tua vida secular, da habilidade que Deus nos deu para a vida secular, para a vida ministerial, para a vida em família. Todos nós temos habilidades. Ninguém é isento de talento. Ele falou que é segundo a capacidade de cada um. Aquele que recebeu 5 talentos é porque o Senhor o capacitou para que ele multiplicasse os 5. Aquele que recebeu 2 talentos é porque o Senhor, o próprio Senhor, aquele mesmo que chama,
é o mesmo que capacita. É porque o Senhor deu capacidade àquele de multiplicar os 2 talentos. O Senhor não foi injusto com aquele que recebeu 1 talento. Não foi injusto porque deu para ele apenas 1 talento. E também não foi injusto porque deu a ele 1 talento sem que ele pudesse multiplicar esse talento. Ele tinha plena capacidade de multiplicar aquele talento. Talvez você possa pensar assim, mas aquela pessoa que eu conheço, assim, é uma pessoa muito simples, ele tem algum talento? Tem. Segundo a sua capacidade. Tem uma tradução minha de uma outra Bíblia que eu tenho que diz assim: ele distribuiu os seus bens, os seus talentos a cada um conforme a sua faculdade, mental, conforme ele tinha a faculdade mental para administrar aquilo. Então o Senhor, ele é extremamente justo, ele não dá nada que nós não possamos suportar. Amém? Às vezes nós nos deparamos com situações onde nós estamos, talvez no meio onde você se vê hoje, né? Talvez no trabalho, na vida profissional, ou talvez no ministério, eu não sei. Talvez você se veja assim, poxa, eu estou cansado, está tão pesado isso daqui. Aí fica 2 perguntas para nós, né? Será que nós estamos no lugar certo? Ou será que nós estamos... por que nós estamos cansados? Por que está pesado? É porque nós estamos fora do lugar, fora do propósito, fora do chamado, fora da vocação que Deus nos chamou? Ou eu não estou crendo que o Senhor me deu capacidade para exercer essa função? Talentos e serviço. Com certeza os nossos talentos podem ser transformados em serviços. E a partir do momento que eles viram serviço, como eu falei dos irmãos que tocam, pense, imagine os nossos irmãos que vivem de música, como é que diz o pessoal, os nossos irmãos que escrevem, que compõem, esse pessoal que vive de música, né? Que escreve essas canções que nós cantamos, que nós adoramos a Deus, que facilita a nossa comunicação com Deus através da música. Essas pessoas que criam esses arranjos maravilhosos que nós tocamos, que nós cantamos, eles receberam um talento, eles receberam de Deus os seus bens, eles aperfeiçoaram, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente acha que o talento, por si só, ele basta, né? Mas não basta. Se a gente fosse perguntar aqui para os irmãos que tocam, estou usando eles aqui porque são as pessoas que eu tenho bastante intimidade e também entendo um pouquinho desse negócio. Mas se perguntar para os irmãos que tocam, o talento deles chegou nesse nível porque existe empenho, porque existe um caminho para isso, né? De estudar o instrumento. Hoje nem tanto, né? Porque agora você tem mais facilidade. Eu escuto a música, eu já sei onde é que está esse negócio aqui. Mas lá no começo, quando eram crianças, precisaram se dedicar muito para aprender. O talento estava neles. O talento está com o médico. O talento já nasceu com o engenheiro. O talento já nasceu com o dançarino. O talento já nasceu com a pessoa, com o escritor. Mas ele teve que escrever as primeiras palavras. Ele teve que estudar as letras. Ele teve que aprender como que você faz um corte com o bisturi. Ele teve que aprender, o pintor teve que aprender como fazia os primeiros traços do desenho. Alguém ensinou, eles desenvolveram essa aptidão. Nós recebemos de Deus os nossos talentos, todos nós temos talentos, mas é bem provável que ele esteja lá num cantinho. Mas será que eu tenho talento para isso? Será que eu tenho talento para escrever? Será que eu tenho talento para cantar? Será que eu tenho talento para pregar uma palavra? Será que eu tenho talento para lidar com pessoas? Será que eu tenho talento para administrar uma empresa, um negócio? Será que eu tenho talento para empreender? Será que eu tenho talento? Constantemente na Bíblia nós vemos pessoas que eles estavam trabalhando, e a gente costuma dizer aqui que Deus ele chama quem trabalha. Então Deus não chama quem está parado, Deus chama quem trabalha. Quem está parado não tem talento? Tem. Mas como que as pessoas vão ver o talento se a pessoa está... Como que eu vou me beneficiar do talento do Ivan se o Ivan está parado? Como que eu vou me beneficiar do talento? Como que eu vou me beneficiar do talento do meu irmão?
Vamos imaginar o seguinte, né? Imagine as pessoas talentosas que você conhece. O Michael Jackson, por exemplo. Como que nós iríamos ficar de... Poxa, como que esse cara dança? Como que esse cara compõe música, né? Olha só como ele faz esses arranjos. Se ele estivesse escondido, se ele nunca tivesse tocado um instrumento, se ele não tivesse começado a fazer alguma coisa. O irmão como que nós iríamos nos beneficiar do irmão que traz aquela palavra maravilhosa, que esclarece, que esclarece as nossas dúvidas a respeito do plano de Deus para as nossas vidas, se esse irmão nunca tivesse lido a Bíblia, se ele nunca tivesse feito um pequeno grupo, se ele não tivesse sido líder de um grupo familiar, se ele não tivesse se prontificado para apacentar um pequeno grupo, como que nós nos beneficiaríamos? Como? Deus chama quem trabalha, e quem trabalha faz com que o talento apareça, e isso serve as pessoas, e isso gera vida. Todos nós temos talento. É muito interessante, queridos, que Deus, Ele confia os seus bens. Deus confiou em você. Deus confiou um bem, um talento precioso, Ele confiou em você, a cada um de nós que está aqui essa noite. Ele confiou a você algo dele. Ele confiou. Ele não desconfiou. Né? Quem confia, não desconfia. Ele confiou a você. Ele não ficou pensando assim, mas será que eu vou, aquele médico, doutor fulano de tal, será que eu vou... Não, acho que ele não tem capacidade não vou confiar para ele esse negócio, porque ele não vai fazer. Não foi assim. A Bíblia diz que o Senhor chamou os seus servos e confiou os seus bens. Ele confiou, Ele confia em você. Você é capaz de multiplicar os bens do seu Senhor. Amém? Diga assim, eu sou capaz de multiplicar os bens do meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Segundo pensamento desta noite, qual a diferença entre os que multiplicam e os que enterram os talentos? Qual é a diferença? Nós poderíamos falar muitas coisas, mas eu vou me ater apenas a uma palavra: fé, crer. É isso que difere entre quem desenvolve o talento e quem deixa o talento escondidinho, quem enterra o seu talento. Observe o que diz a passagem. Olha só, a partir do 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também, ou seja, semelhantemente, também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E aí vem a diferença. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Está dizendo que imediatamente, sem perda de tempo, sem duvidar, com fé, acreditando no seu Senhor, acreditando que aquele que chamou capacita, acreditando que aquele que o chamou e deu a ele capacidade, deu a ele recursos para que ele pudesse desempenhar aquela tarefa. Imediatamente, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 talentos, eles foram para o campo trabalhar. Imediatamente, sem pensar 2 vezes, sem pestanejar, sem duvidar, de imediato, eles foram e começaram a granjear, começaram a multiplicar os talentos. Quando isso acontece, é quando nós cremos naquilo que Deus falou, é quando nós acreditamos no talento que Deus confiou nas nossas mãos. A fé, ele creu, os 2 ali, eles creram. Diferentemente do outro que
A Bíblia diz, mais abaixo, diz que ele teve medo. Senhor, eu tive medo, por isso eu enterrei. Toma o que é teu, está aqui o que é teu. Eu enterrei porque eu tive medo. A Bíblia diz que quem tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Você está com medo? Tem alguma área da tua vida que você sabe que você pode contribuir, que você pode render mais, mas você não faz por medo? Aperfeiçoe-se no amor. Creia, tenha fé. Não deixe isso te parar. O medo, ele é a coisa que mais paralisa as pessoas. O medo impede você de fazer uma faculdade, o medo impede você de casar, você que não é casado, o medo impede você de constituir família, o medo impede você de assumir um ministério, o medo impede você de abrir um negócio, de empreender um negócio, o medo impede as pessoas de mudanças, de realizar mudanças em suas vidas. O medo paralisa, o medo enterra talentos. O medo enterra talentos. A maioria das pessoas enterra seus talentos por causa do medo. A Bíblia diz, está aqui, está escrito, a Bíblia falou. Ele disse, Senhor, eu tive medo, por isso eu enterrei o talento. Por isso eu não desenvolvi o meu ministério. Por isso, você imagina isso? Você imagina naquele dia, quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar, você imagina naquele dia eu dizer assim, Senhor, sabe por que eu não... Sabe por que eu toma aqui o que é teu, o que o Senhor me deu, eu não toquei, eu não fiz nada. Está aqui, está enterradinho aqui, eu vou devolver para o Senhor. Porque eu tive medo. Eu tive medo de assumir. Eu tive medo de empreender esse negócio. Eu tive medo de constituir família. Eu tive medo. O medo paralisa. O medo está associado com a incredulidade. Por isso que eu falei que o que difere é a fé. Os dois primeiros tiveram fé. Imediatamente saíram trabalhar. Imediatamente eles saíram dobrar, multiplicar os talentos. Em contrapartida, o outro, ele não creu imediatamente. Ele esperou, ele pensou, ele argumentou consigo mesmo, será que eu sou capaz? Será que Deus não está enganado? Por que a diferença é a fé? Porque quando eu não faço algo que Deus me chamou para fazer, é porque eu não creio. É porque eu não creio que Ele me capacitou. É como se eu estivesse dizendo que o Senhor não está certo. É forte, né? Mas é como se eu dissesse, Senhor, o Senhor está enganado. O Senhor não me conhece. O Senhor está enganado, eu não tenho capacidade para isso. O Senhor se enganou, o Senhor está enganado. A diferença entre os que multiplicam e os que enterram talento. Fé. Saíram imediatamente e começaram a negociar, sem medo ou dúvida. Imediatamente, sem perder tempo, eles saíram de imediato, creram, receberam a palavra e foram adiante. Multiplicaram os seus talentos. Eles tiveram fé, eles acreditaram naquele que os chamou. Eles acreditaram naquele que os chamou. Você acredita naquele que te chamou? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Enquanto isso, o outro, influenciado pelo medo, demorou-se e teve dúvidas. O interessante, queridos, é que quando nós enterramos o nosso talento, nós estamos inutilizando, nós tiramos de circulação o bem do Senhor. Consegue entender isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos falar de recurso financeiro. Pense que nós estamos numa comunidade pequena. Pensa que você nasceu lá numa província, pequenininha. E o teu pai, ele te deu $1 milhão. É bastante $1 milhão? É pouco. É bastante? Bastante. Uma província, é bastante. Vamos pensar assim, né? Ele te deu $1 milhão. Desde o dia que você nasceu, está lá aquele dinheiro. Um dia você tomou consciência daquele dinheiro e você pensou, eu vou enterrar esse dinheiro. Não vou me arriscar, vou enterrar esse dinheiro. E aí,
cavou um buraco e enterrou o dinheiro. A tua província tem necessidades, a tua província não tem pavimentação, a tua província não tem escolas decentes, a tua província não tem supermercados com todos os suprimentos necessários. É precária a situação da tua província, mas você tem $1 milhão lá, guardado. Aí, de repente, você pega o teu carrinho, bem simplesinho, e vai lá no posto de gasolina, que de vez em quando tem gasolina, porque é uma província, é bem complicado o lugar. E você diz, abasteça para mim R$100, mas é que eu tenho lá em casa $1 milhão. Você abastece para mim R$100? Daí o frentista diz, então o senhor me dá os R$100? Não, está lá em casa, está guardado, está escondido. Ele disse, não, mas não me adianta, eu preciso que o senhor me dê os R$100, daí eu abasteço. Vamos pensar que ele tinha R$10 no bolso, ele disse, abasteça os R$10. O rapaz vai dizer, sim, eu abasteço, o senhor vai andar bem pouquinho com R$10, mas eu abasteço. Dá os R$10 e abastece o carro. Mas R$100 guardado é menos que R$10 circulando, não é verdade? Então pense, naquela província, eu ou você, ou qualquer pessoa, está naquele lugar com $1 milhão para fazer aquele negócio, aquele lugar crescer, avançar. Ele poderia, com $1 milhão de dólares, né, eu falei, $1 milhão, ele poderia empreender vários comércios, várias agricultura, indústrias. Ele poderia fazer muitas coisas, pavimentar todas as ruas, fazer um colégio decente, enfim, ele poderia fazer aquela cidade crescer. Mas ele pegou os recursos do seu Senhor e tirou de circulação, enterrou, inutilizou os recursos. Quando eu e você enterramos os nossos talentos, nós estamos tirando de circulação um bem precioso do nosso Senhor. E esse bem faz falta para os meus irmãos. Quando nós enterramos o nosso talento, nós inutilizamos. Não vale nada um talento enterrado. Há quem diga que o cemitério é o lugar onde mais se concentram talentos. Está lá, talentos enterrados. Pessoas que poderiam ser médicos, dentistas, pessoas que poderiam ser cientistas, pessoas que poderiam ser músicos, empreendedores, empresários bem-sucedidos, professores, mestres, mas estão lá enterrados porque não está lá no cemitério. Talentos enterrados é o lugar onde mais tem talentos inutilizados. Mas o pior do que estar no cemitério é quando nós nos comportamos como mortos-vivos. Temos talento, estamos vivos, em plena saúde, em pleno ápice da vida, e nos contentamos em dizer, Senhor, que bom que eu sei tocar, que bom que eu sei falar em público, que bom que o Senhor me deu habilidade para empreender. Mas quer saber de uma coisa, Senhor? Eu tenho medo. Eu vou deixar isso aqui guardadinho para não correr risco, afinal de contas eu não quero correr riscos. Quando o Senhor voltar, eu entrego o que é seu. Lhe devolvo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor nunca nos chamou para isso. Você não está aqui essa noite para escutar isso e dizer assim, aquele pastor ficou falando coisas lá como se eu tivesse que fazer alguma coisa. Queridos, você não vai prestar conta para mim. Eu não te dei nada. Como eu disse, eu não tenho, ninguém tem capacidade de colocar dentro do ser humano uma aptidão, uma vocação. Aquele que te chamou, é para ele que você vai prestar conta, é para ele que eu vou prestar conta. Um dia eu vou chegar diante do Senhor e eu não vou chegar diante do pastor Alírio e dizer, pastor Alírio, pois é, eu poderia ter feito, mas não fiz, né? Não, eu vou chegar diante do Senhor, diante dele. Você não deve satisfação para ninguém, meu irmão. Se eu acertar umas pedradinhas em você, só tenha misericórdia de mim, continue me amando, mas não é para mim que você vai prestar contas. O teu talento não fui eu que dei, eu não tenho capacidade para dar talento para ninguém, para vocacionar ninguém para nada. O máximo que eu ou qualquer outra pessoa pode fazer é ajudar você a desenvolver o talento. De repente você diz assim, pastor, é o seguinte, eu tenho tanta vontade, arde no meu coração, tenho tanta vontade de ser usado na palavra de Deus. Tem como o Senhor me ajudar? Tem. Eu gostaria de tocar, de cantar. Tem como me ajudar? Tem.
Eu gostaria de servir na porta, no estacionamento. Tem como me ajudar a desenvolver esse ministério? Tem. Eu gostaria de servir na EBI. Tem como o Senhor me ajudar? Tem. Eu quero servir na mídia. Tem como o Senhor me ajudar? Tem. Mas o talento foi Ele que deu. E é para Ele que você vai prestar contas. Terceiro pensamento é justamente sobre o acerto de contas. O acerto de contas. Para que a gente não termine essa ministração lá embaixo, judiando, né? Para que a gente não termine a ministração lá embaixo, eu vou falar primeiro do servo mau, do negligente, ok? No final a gente fala do servo bom. Vamos lá? O acerto de contas. Versículo 19, diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Como eu disse anteriormente, você não vai prestar contas para o seu pai, para a sua mãe. Você não vai prestar contas para o seu líder de grupo familiar. Você não vai prestar conta para o pastor da sua igreja, para o presidente da sua empresa. Não, você vai prestar conta para aquele que deu. Ele deu o recurso, ele deu os bens, ele te chamou, ele te capacitou, e ele vai voltar e vai pedir contas do talento que ele deu. Ok? E ele diz assim: servo negligente e infiel. O que nos dá a entender? Olha só o que ele fala nessa passagem. Por fim, lá no 24, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Conhecer Deus, conhecer o Senhor, temer o Senhor e conhecer o caráter de Deus não significa nada se eu não transformar os meus talentos, se eu não multiplicar os meus talentos. Consegue entender isso? Vou tentar explicar mais, para ficar mais simples. Eu temo a Deus, certo? Eu venho para a igreja. Eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. Eu conheço o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é amor. Ele não tem amor. Ele é o amor. Eu e você, às vezes, temos amor. Às vezes, não temos tanto amor assim. Às vezes, temos amor, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. A sua essência é amor. Então, nós conhecemos o caráter de Deus. Sabemos quem Ele é. Nós conhecemos o Senhor. Esse servo, ele conhecia. Eu sei que o Senhor é um homem severo. Eu sei que o Senhor colhe aonde não planta, que o Senhor colhe onde não semeou. Eu conheço o Senhor, eu sei quem é o Senhor. Muitas vezes dentro das nossas igrejas, não somente aqui na Resgate, mas na igreja evangélica no mundo inteiro, está cheio de pessoas que temem ao Senhor. Todos nós tememos ao Senhor, todos nós conhecemos o seu caráter, todos nós sabemos quem é Deus, como Deus pensa, como Ele age, quem é Deus, mas isso não significa nada se nós não transformamos os bens em talentos e os talentos em recursos. Não significa nada. O Senhor disse: você foi mau, foi negligente, foi infiel. Eu dei para você aquilo que você tinha capacidade de multiplicar. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Olha só, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia, você me conhece, por que você não multiplicou o talento? Não basta apenas conhecer o Senhor, é preciso multiplicar. A Bíblia fala em outras palavras, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que aconteceu com esse rapaz aqui dessa história é isso. Ele tinha fé, mas ele não fez obras. Pegou o talento e enterrou, não multiplicou. A fé sem obras é morta. Não serve para nada. Em outra passagem a Bíblia diz assim: deixa eu te mostrar, você quer me mostrar
a tua fé sem obras, mas deixa eu mostrar a minha fé através das minhas obras. Quando que nós mostramos que temos fé? Quando nós produzimos frutos, quando nós mostramos as obras. Quando isso não acontece, acontece isso daqui. Nós somos negligentes e infiel no pouco. Eu só vou abrir um pequeno parênteses aqui. A Bíblia aqui diz que, nas entrelinhas, né, nos estudos, que um talento parece pouco, não parece? Poxa, ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 só para aquele rapaz. Mas um talento equivale a 35 quilos de prata. Não é pouca coisa, né? 35 quilos de prata. Então, se a gente pensar assim, por mais que eu pense que o meu talento seja tão simples, ele equivale a pelo menos 35 quilos de prata. Não é pouco. Para o Senhor não é pouco. Só que ele diz que nós precisamos ser fiéis, precisamos ter fidelidade nisso que ele nos concedeu. Aí nós podemos pensar de uma outra forma também. Aquele que recebeu 5 talentos, multitalentoso, cobra o escanteio, cabeceia, faz o gol, ele não precisa se gabar por isso. Porque a Bíblia diz também que a quem muito é dado, mais é cobrado. Certo? Aquele que recebeu 2 talentos, por sua vez, também não ficou chateado. O Senhor deu 5 talentos para o fulano, deu 5 talentos para o outro e me deu 2 talentos só. Não, contente-se com o teu talento. Contente-se com aquilo que Deus te chamou para fazer. Por favor, não queira fazer a coisa que os outros estão fazendo. Não queira fazer só porque é bonito. Não queira fazer só porque é legal. Não, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Contente-se, se você recebeu 2, faça como esse rapaz. Ele saiu imediatamente, assim como aquele que recebeu 5, ele saiu com seus 2 talentos, feliz da vida, contente com o Senhor, com fé, e multiplicou os 2 talentos. Não ficou chateado com Deus porque ele não recebeu 5, porque ele havia recebido somente 2. O Senhor é justo. Ele é perfeito. Amém? Vamos adiante. Eu quero encerrar. Eu vou deixar para os líderes de grupo familiar que virem-se. Depois a gente vou deixar para os líderes de grupo familiar. Vou ler uma passagenzinha aqui só para. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. E aí a tarefinha para os líderes de grupo familiar é explicar o que é isso, quando eu não desenvolvo o meu talento, como é isso, entregar aos banqueiros? Para que o Senhor, quando volte, pelo menos tenha os juros. Ok? E eu fecho essa parte aqui do terceiro pensamento e vamos então para o fim. Como eu disse, nós vamos terminar lá em cima. Amém? Eu quero escutar isso do meu Senhor quando Ele voltar. E Ele vai voltar. Muito tempo depois, o Senhor voltou para acertar contas com ele. Nós já falamos sobre o servo mau e infiel, aquele que teve medo e escondeu o seu talento. Mas agora nós vamos falar do servo bom e fiel, do servo diligente, aquele que multiplicou o seu talento. Olha o que ele diz aqui: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. E ele fala para os dois. Ele fala para quem recebeu 5 talentos e para aquele que recebeu 2 talentos. Porque igualmente eles multiplicaram. Quando o Senhor voltar, eu e você queremos ouvir esta voz. O Senhor respondendo para nós mostrando para ele, dizendo: Senhor, olha aqui, Senhor, o Senhor me chamou para ser médico, eu salvei vidas. Muitas vidas, muitas cirurgias eu fiz, muitos diagnósticos eu dei. O Senhor me chamou para ser engenheiro, olha quantas construções eu fiz, Senhor. O Senhor me chamou para cantar, olha só quantas canções maravilhosas eu cantei. O Senhor me chamou para escrever, olha só quantas poesias, quantas canções eu escrevi, quanta coisa, quantos livros eu escrevi. O Senhor me chamou para ser pintor, olha só as gravuras que eu pintei. Toma, Senhor, o que é teu. E Ele vai dizer para você: servo bom e fiel.
Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? E sobre o muito de Deus é além da nossa compreensão, porque Ele não está falando, Ele diz assim, vem, entra na alegria do seu Senhor. Você quer entrar na alegria, você quer participar da alegria do seu Senhor? Amém? Ele diz, venha, servo bom e fiel. Venha, participe da alegria do teu Senhor. Participe da alegria do seu Senhor. Venha participar do gozo, da alegria do seu Senhor. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Mesmo aquele que recebeu 5 e o que recebeu 2, o Senhor diz, é pouco comparado ao muito que eu vou colocar vocês. E o Senhor está falando aqui não de coisas terrenas, mas do porvir, de uma vida além desta vida. Lá no tempo de Deus, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar e nos levar com Ele, nós vamos reinar com Ele. E Ele vai nos colocar sobre o muito. É o que nós chamamos de galardão. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Existe um galardão de Deus para você, meu irmão, na fidelidade com os seus talentos. Quando eu e você multiplicamos os nossos talentos, existe um galardão para cada um de nós. Aleluia. Servo bom e fiel. Entra, participa da alegria do seu Senhor. Note, queridos, que a alegria do Senhor não está em chegar e condenar o mundo. A Bíblia diz que o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a alegria do Senhor não está, Ele não está lá, o Senhor não está assim, quando que eu vou descer para pegar aquele lá que não está multiplicando o talento e castigar ele? Não, a alegria do Senhor, Ele espera que todos nós multipliquemos os talentos, para que Ele possa dizer, ei, meu filho, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, não fique de fora, venha, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Servo bom e fiel.